Você sabia que um hábito simples e inocente na sua cozinha pode estar, sem que você perceba, prejudicando dois dos seus órgãos mais vitais, o fígado e o intestino, especialmente depois dos 60, é verdade. Muitos de nós crescemos ouvindo que o mel é um presente da natureza, um adoçante saudável, cheio de propriedades benéficas. E ele é, mas a verdade, meus amigos, é que nem todo encontro entre o mel e outros alimentos é um mar de rosas para o nosso corpo, à medida que envelhecemos. Nosso sistema digestivo e nosso fígado ficam um pouco mais sensíveis, mais exigentes. Aquilo que passava despercebido aos 30 ou 40 anos pode agora estar silenciosamente cobrando um preço, manifestando-se como aquela fadiga inexplicável, um inchaço persistente, ou até mesmo um desconforto digestivo que você atribui apenas à idade, muitas vezes, com a melhor das intenções. Misturamos mel com alimentos comuns do nosso dia a dia, acreditando estar fazendo um bem enorme à nossa saúde, quando, na realidade, essa combinação pode estar virando um erro silencioso, uma espécie de sabotagem discreta ao nosso bem-estar. Não se preocupe. O objetivo não é te proibir de usar mel, mas sim te munir de conhecimento para que você possa fazer escolhas mais conscientes e protetoras para o seu corpo. Neste vídeo, vamos juntos revelar 6 alimentos comuns que, quando combinados com mel de certas formas, podem estar discretamente danificando a saúde do seu fígado e do seu intestino. Isso é especialmente relevante para nós, que já passamos dos 60 e buscamos vitalidade e leveza para aproveitar cada momento da vida. Vamos mergulhar fundo nesses segredos e entender o porquê dessas combinações não serem as ideais. Fique conosco até o final, pois o último alimento da nossa lista, acredite, vai te surpreender. E pode ser algo que você faz todos os dias, sem pensar 2 vezes. Então, vamos direto ao ponto e descobrir qual é o primeiro culpado, Kiko, combinado com o mel. Pode não ser o melhor amigo do seu corpo, especialmente quando o relógio biológico já passou dos 60. O primeiro item da nossa lista, e que talvez não seja uma surpresa tão grande, mas a profundidade do seu impacto para nós, que já temos mais de 60, é o que realmente importa misturar mel com açúcar refinado e doces processados. Pense comigo, o mel, embora seja um açúcar natural com muitos benefícios, ainda é uma fonte concentrada de glicose e frutose. Quando você o adiciona a algo que já é intrinsecamente doce e cheio de açúcar refinado, seja um bolo industrializado, um biscoito recheado, um cereal matinal açucarado, ou até mesmo um refrigerante, o que é mais raro. Mas acontece. Você está criando uma verdadeira avalanche de açúcares para o seu sistema digestivo processar. Para quem já passou dos 60, nosso metabolismo não é o mesmo de antes. Ele desacelera. Fica um pouco mais preguiçoso na hora de lidar com grandes cargas. Nosso fígado, que é o grande centro de processamento do corpo, tem a tarefa de metabolizar essa enxurrada de açúcar. O excesso de frutose, em particular, é quase que exclusivamente processado pelo fígado. E quando ele recebe uma quantidade muito grande, essa frutose é convertida em gordura. Essa gordura pode se acumular no próprio fígado, dando origem à esteatose hepática, o famoso fígado gorduroso, uma condição que, se não for cuidada, pode evoluir para problemas mais sérios. Imagine aquela vovó que, com a melhor das intenções, coloca uma generosa colher de mel no mingau de aveia que já foi feito com açúcar, ou adoça o chá e, em seguida, come um pedaço de bolo industrializado, pensando que o mel está neutralizando o mal do açúcar processado. Na verdade, ela está dobrando a aposta, sobrecarregando ainda mais seu fígado e pâncreas.
Essa sobrecarga constante de açúcar leva a picos rápidos de glicose no sangue, exigindo uma produção intensa de insulina com o tempo. Essa demanda excessiva pode levar à resistência à insulina, um passo importante para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, uma doença que se torna mais prevalente e com complicações mais sérias na terceira idade. Além disso, no intestino, o excesso de açúcar pode alimentar bactérias patogênicas, desequilibrando a microbiota e contribuindo para a inflamação e outros problemas digestivos, como gases e inchaço. A solução é simples e eficaz: reduzir ao máximo o consumo de açúcares processados e doces industrializados. Se você for usar mel, que seja como um substituto inteligente para o açúcar em receitas e bebidas, e não como um aditivo extra a algo já doce. E para adoçar seus alimentos, priorize as frutas frescas, que vêm com fibras e nutrientes que ajudam a moderar a absorção do açúcar. É um pequeno ajuste que pode fazer uma diferença gigantesca para o seu fígado e intestino. Seguindo em frente, vamos falar sobre uma combinação que pode ser bastante comum, mas que merece nossa atenção redobrada depois dos 60 laticínios em excesso ou para quem já tem alguma sensibilidade. Especialmente se consumidos frios, misturados com mel. É um fato que, à medida que envelhecemos, a produção da enzima lactase, responsável por quebrar a lactose, o açúcar do leite, diminui em muitas pessoas. Isso significa que produtos como leite, iogurte e até alguns queijos podem se tornar mais difíceis de digerir quando você combina mel com esses laticínios, especialmente se o seu corpo já tem essa dificuldade em processar a lactose. O cenário pode ser de desconforto. A lactose não digerida chega ao intestino grosso e começa a fermentar. Um processo que gera gases, inchaço abdominal, cólicas e, em casos mais severos, diarreia. O mel, com seus açúcares naturais, pode acabar alimentando essa fermentação excessiva, piorando ainda mais o desequilíbrio da microbiota intestinal. Essa disbiose, como chamamos, não só causa mal-estar digestivo, como também pode levar a uma inflamação crônica do intestino, o que, por sua vez, tem um impacto negativo em todo o corpo, incluindo o fígado, através de uma via de comunicação conhecida como eixo intestino-fígado. Um intestino irritado e inflamado pode permitir que toxinas passem para a corrente sanguínea, aumentando a carga de trabalho do fígado. Pense naquele costume de tomar um copo de leite frio com mel antes de dormir, ou de saborear um iogurte com mel no café da manhã, pensando que está fazendo uma escolha super saudável para muitos de nós. Essa combinação pode ser a causa silenciosa daquele inchaço ou daquela sensação de estômago pesado que nos acompanha durante o dia. Então, qual é a melhor abordagem, primeiramente? É crucial observar a própria sensibilidade aos laticínios. Se você percebe que sente desconforto após consumi-los, talvez seja hora de considerar alternativas. Existem excelentes opções vegetais no mercado hoje, como leite de amêndoas, aveia ou coco, que podem ser adoçadas com mel com muito menos risco de causar problemas digestivos. Se você não quer abrir mão dos laticínios, prefira versões com menos lactose, como iogurte natural sem açúcar, que tem bactérias boas que ajudam na digestão, ou queijos maturados. E use o mel com parcimônia, talvez não misturado diretamente, mas como um pequeno acompanhamento separado, e sempre atento à temperatura, pois consumir muito frio pode dificultar ainda mais a digestão. Por fim, nesta parte, abordaremos uma terceira combinação que, embora pareça inofensiva, pode ser prejudicial para o seu fígado e intestino após os 60 misturar mel com farinhas brancas e pães industrializados.
Esses alimentos são a base da dieta de muitas pessoas, quando combinados com o mel, criam uma situação de alto risco para o seu metabolismo. Farinhas brancas, como as encontradas em pães, bolachas, massas e produtos de panificação industrial. São carboidratos refinados. Isso significa que foram despojadas de suas fibras e nutrientes originais no processo de fabricação. O resultado é que são digeridas muito rapidamente pelo corpo, transformando-se em glicose quase que instantaneamente. Quando você adiciona mel a esses alimentos, como naquele pãozinho francês com mel no café da manhã, ou em uma torrada branca, você está intensificando esse efeito. É como jogar gasolina no fogo. A combinação de carboidratos de rápida absorção das farinhas brancas com os açúcares do mel causa picos rápidos e acentuados de glicose no sangue. Para o nosso corpo, especialmente depois dos 60, quando a sensibilidade à insulina pode estar diminuída e o pâncreas já não tem a mesma agilidade para responder. Essa enxurrada de açúcar é um verdadeiro desafio. Picos frequentes de glicose exigem que o pâncreas trabalhe dobrado para liberar grandes quantidades de insulina. Com o tempo, essa demanda constante pode levar à exaustão das células pancreáticas e ao desenvolvimento da resistência à insulina. Um estágio pré-diabético que, se não for controlado, evolui para o diabetes tipo 2. Mas não é só isso. O excesso de glicose no sangue é um combustível para processos inflamatórios em todo o corpo. E adivinhe qual órgão é um dos mais afetados? Sim, o fígado. Ele tem que trabalhar intensamente para converter esse excesso de açúcar em gordura, que, como já mencionamos, pode levar ao fígado gorduroso. No intestino, a falta de fibras nas farinhas brancas, aliada ao excesso de açúcar do mel, cria um ambiente propício para o desequilíbrio da microbiota. As bactérias ruins se alimentam desse açúcar e proliferam, enquanto as bactérias boas podem ficar em menor número, resultando em disbiose. Isso pode levar a uma série de problemas, desde inchaço e gases até uma inflamação crônica que afeta a barreira intestinal, permitindo a passagem de toxinas para a corrente sanguínea e sobrecarregando ainda mais o fígado. A boa notícia é que mudar esse hábito é bastante simples. Troque as farinhas brancas por opções integrais e ricas em fibras, como pães integrais, aveia e outros grãos, ao usar mel. Combine-o com alimentos que contenham fibras e proteínas, que ajudam a desacelerar essa absorção do açúcar e a estabilizar os níveis de glicose no sangue. Por exemplo, mel com iogurte natural sem açúcar. Frutas frescas e nozes é uma combinação muito mais equilibrada e benéfica. Isso não só protege seu fígado e intestino, mas também proporciona mais energia e saciedade ao longo do dia. Um ganho e tanto para nossa vitalidade depois dos 60. Agora que já vimos a importância de cuidar com açúcares, laticínios e farinhas refinadas ao lado do mel, vamos avançar para outros hábitos que merecem a sua atenção redobrada, pois podem estar contribuindo silenciosamente para o desgaste do seu fígado e intestino. O quarto alimento, ou melhor, a quarta categoria de substâncias que devemos evitar misturar com mel, é algo que muitas vezes usamos socialmente e que pode se tornar ainda mais perigoso quando adoçado às bebidas alcoólicas. É tentador adicionar um toque de mel a um coquetel, a um vinho quente no inverno, ou até mesmo em alguns licores caseiros, pensando que o mel vai adoçar de forma mais saudável ou até mesmo mitigar os efeitos do álcool. Mas, meus amigos, a realidade é bem diferente e muito mais preocupante para o nosso corpo, que já passou dos 60. O álcool, por si só, é um dos maiores desafios para o nosso fígado. Ele é um agente tóxico que o fígado se esforça para desintoxicar e eliminar do nosso organismo. Com o passar dos anos,
A capacidade de desintoxicação do fígado naturalmente diminui. Ele não é mais tão eficiente quanto era antes. E sua resiliência a agressores externos também é reduzida. Quando você adiciona mel a uma bebida alcoólica, você está impondo uma carga dupla ao seu fígado. Ele não só precisa processar o álcool, uma substância que já demanda um esforço hercúleo, mas também precisa lidar com os açúcares complexos do mel, que, embora naturais, ainda precisam ser metabolizados. Essa combinação pode acelerar o dano hepático. O fígado precisa converter a frutose e a glicose do mel, e grande parte disso pode ser transformada em gordura, agravando ou desencadeando a esteatose hepática não alcoólica, que se soma aos efeitos tóxicos do próprio álcool. A inflamação hepática aumenta, e a capacidade do fígado de realizar suas mais de 500 funções vitais fica comprometida. Além disso, o álcool já desidrata o corpo e pode desequilibrar o açúcar no sangue. E o mel, nessa combinação, pode exacerbar esses efeitos, levando a uma desregulação ainda maior. No intestino, o álcool já é um irritante potente, capaz de danificar a barreira intestinal e desequilibrar a microbiota. Adicionar mel pode intensificar a fermentação no intestino de pessoas sensíveis, causando ainda mais inchaço, gases e desconforto, criando um ciclo vicioso de inflamação e toxicidade. A melhor ação é, claro, reduzir ou, se possível, eliminar o consumo de álcool. Mas se você optar por beber, faça-o com extrema moderação e nunca, jamais, o misture com mel. O mel não vai curar os efeitos do álcool. Ele só adiciona uma carga extra desnecessária a um órgão que já está trabalhando sob pressão. Prefira bebidas não alcoólicas, como água pura, chás de ervas sem açúcar ou sucos naturais de frutas, sempre com moderação e consciência. Em quinto lugar na nossa lista de combinações problemáticas, temos os alimentos fritos e ultraprocessados. Pense em pastéis, batatas fritas, salgadinhos de pacote, comidas de fast food, empanados industrializados. Esses alimentos já são notórios por serem verdadeiros vilões para a nossa saúde. E para o nosso corpo depois dos 60, eles são ainda mais deletérios. Mas, e quando o mel entra na jogada, às vezes? O mel é usado em molhos agridoces para frango frito, em glazes para carnes processadas, ou até mesmo como um toque especial para tornar algo não saudável mais apetitoso, disfarçando o sabor artificial. E é aí que mora o perigo silencioso. Alimentos fritos e ultraprocessados são uma mistura de gorduras trans e saturadas de baixa qualidade, sódio em excesso, açúcares refinados escondidos e uma lista infinita de aditivos químicos, conservantes e aromatizantes artificiais. Essas substâncias são altamente inflamatórias e oxidativas para as células do nosso corpo, quando chegam ao sistema digestivo. O fígado é o principal órgão responsável por tentar metabolizá-los e desintoxicá-los, para um fígado que já tem décadas de serviço. Essa carga se torna imensa, quase insuportável. Adicionar mel a esses itens é como colocar mais lenha na fogueira. O mel contribui com uma dose concentrada de açúcares que, em conjunto com as gorduras ruins e os aditivos, intensifica o estresse hepático e intestinal. Essa combinação pode levar a uma disbiose intestinal severa, onde as bactérias ruins prosperam e as boas são sufocadas. Isso se manifesta com sintomas como refluxo, queimação, indigestão, prisão de ventre ou diarreia. No fígado, a mistura é ainda mais nefasta, contribuindo significativamente para o acúmulo de gordura, inflamação crônica e comprometimento de suas funções. O fígado, exausto,
torna-se menos eficiente em desintoxicar outras substâncias nocivas. E todo o corpo sente o impacto. A ação aqui é clara e urgente. Evite ao máximo alimentos fritos e ultraprocessados. Priorize uma dieta rica em alimentos frescos, integrais e minimamente processados. Se for usar mel, que seja para acompanhar uma tigela de frutas frescas, um iogurte natural sem açúcar ou um pão integral caseiro. Use-o como um realce para a comida de verdade, não como uma tentativa de mascarar os malefícios de produtos industrializados. Lembre-se, o seu corpo depois dos 60 precisa de nutrição de qualidade para se manter vibrante e cheio de energia, e não de uma sobrecarga que o desgasta silenciosamente. Finalmente, chegamos ao sexto e último alimento da nossa lista. E este, sem dúvida, vai ser o mais surpreendente para muitos de vocês. É algo que a maioria fazemos regularmente, pensando que estamos fazendo algo bom para a nossa saúde, mas que pode ter um efeito reverso, misturar mel com alimentos ou líquidos muito quentes. Sim, você ouviu bem. Não estamos falando de um chá morno com mel para a garganta irritada, que é uma prática milenar e benéfica. Estamos falando de mel adicionado a líquidos ou alimentos que estão realmente fervendo, em temperaturas muito elevadas, ou usados em receitas que vão ao forno por muito tempo, de acordo com a milenar medicina Ayurveda. E essa sabedoria tem sido validada por algumas pesquisas modernas. O mel nunca deve ser aquecido a altas temperaturas. Quando o mel é superaquecido, sua estrutura molecular pode ser alterada. Ele passa por um processo que alguns chamam de cozimento de seus açúcares e outros componentes. O que acontece é que o mel perde suas preciosas propriedades enzimáticas, antioxidantes e antibacterianas, que são as que o tornam tão especial e benéfico. Em vez de um alimento medicinal, ele se transforma, basicamente, em um açúcar com características alteradas. E alguns estudos sugerem que o mel aquecido pode até mesmo formar compostos que são difíceis de digerir e, em alguns casos, podem atuar como toxinas para o corpo, para um fígado e intestino que, depois dos 60, já não funcionam com a mesma vigorosidade e eficiência da juventude. Essa dificuldade extra na digestão é um problema. O mel superaquecido pode causar um estresse metabólico, contribuindo para a inflamação e o acúmulo de resíduos que o corpo tem dificuldade em eliminar. Isso pode levar a uma sensação de peso no estômago, gases, má digestão e, a longo prazo, sobrecarregar o fígado, que precisa lidar com essas substâncias alteradas. Além disso, a perda das propriedades benéficas do mel significa que você não está obtendo os benefícios pelos quais o consome, apenas adicionando açúcar à sua dieta. Pense naquela xícara de chá fumegante, fervendo, à qual você adiciona imediatamente uma colher de mel, ou naquele prato que vai ao forno por horas com mel em sua composição. Esses são os cenários que devemos evitar. A recomendação mais sábia é sempre adicionar o mel a bebidas ou alimentos que estejam mornos. Não fervendo. Espere o chá, a água ou o leite amornarem até uma temperatura em que você possa beber confortavelmente, sem queimar a boca, antes de adicionar o mel. E para receitas, use o mel cru sempre que possível, como um adoçante final, ou em preparações que não exijam cozimento prolongado em altas temperaturas. Ao fazer isso, você preserva todas as suas propriedades medicinais e garante que ele continue sendo um verdadeiro aliado da sua saúde, protegendo seu fígado e intestino de danos silenciosos. Uau! Quanta informação importante! Não é mesmo? Percorremos juntos um caminho revelador, desvendando como aquele pote de mel tão amado e presente em nossa mesa pode, em certas combinações,
ser um adversário silencioso para a sua saúde depois dos 60. Vimos que o excesso de açúcar em doces processados, a dificuldade digestiva que alguns laticínios podem apresentar, o peso das farinhas brancas, o veneno do álcool, a sobrecarga dos alimentos fritos e ultraprocessados, e até mesmo a surpresa do mel em temperaturas elevadas. Podem estar contribuindo para problemas que você nem imaginava, afetando diretamente seu fígado e intestino. Mas não se preocupe. O objetivo aqui não é te assustar ou fazer você abandonar o mel de vez. Longe disso. O mel, quando usado com sabedoria, consciência e moderação, continua sendo um presente incrível da natureza, repleto de benefícios para a nossa saúde. A verdadeira chave está no conhecimento, na forma como o combinamos com outros alimentos e na atenção que damos às necessidades do nosso corpo, especialmente à medida que envelhecemos e nossos órgãos exigem um cuidado mais atencioso, um carinho redobrado. Pense nessas informações como um convite para uma reflexão e para pequenos ajustes na sua rotina. Pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua qualidade de vida, na sua energia diária e na sua disposição para aproveitar cada momento com seus netos, com sua família, ou para perseguir aquele hobby que você tanto ama. Lembre-se, o seu corpo é seu templo, e depois dos 60, ele merece essa atenção especial, esse cuidado mais aprofundado, pois ele é o veículo que te permite viver experiências ricas e prazerosas. Cuidar do fígado e do intestino é cuidar da sua vitalidade, da sua imunidade e até mesmo do seu humor. Quero muito saber o que você achou de todas essas informações. Qual desses 6 alimentos te surpreendeu mais? Você já faz alguma dessas combinações que discutimos? Ou talvez você já tenha percebido algum desconforto e agora entende o motivo. Compartilhe suas experiências, suas dúvidas e seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua participação é incrivelmente valiosa para nós e para toda a nossa comunidade que busca viver melhor depois dos 60, ao compartilhar. Você ajuda outras pessoas que podem estar passando pelas mesmas questões. E juntos, construímos um espaço de apoio e aprendizado mútuo. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo e valioso que vai aplicar na sua vida, por favor, deixe o seu gostei. Isso nos ajuda muito, sinalizando para o YouTube que nosso conteúdo é relevante e que deve ser mostrado para mais pessoas como você, que buscam saúde e bem-estar. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde, nutrição e bem-estar para a nossa melhor idade. Estamos sempre buscando trazer informações claras, práticas e que realmente façam a diferença na sua vida. Lembre-se, envelhecer é um privilégio. E envelhecer com saúde, vitalidade e alegria é uma escolha que fazemos todos os dias. Cada pequena decisão sobre o que comemos e como nos cuidamos contribui para a construção de uma vida plena e feliz em todas as idades. Cuide-se, informe-se e viva a sua melhor vida. Com um fígado saudável e um intestino feliz, até a próxima! Com mais dicas e informações que vão te empoderar para uma vida cheia de energia e bem-estar.